Olá, professor, olá, professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Nessa videoaula, a gente vai estar tratando do quarto trimestre agora de 2019. Aqui em Blumenau, a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da classe dos adolescentes. Nesse vídeo, a gente vai estar tratando a respeito da lição 7, que tem como tema a Bíblia e a ciência. A revista, nesse trimestre, tem como tema a Bíblia, um livro atual. A Bíblia, um livro atual. Nós estamos tratando a respeito de vários temas, desde história bíblica, desde algumas aplicações, nessa segunda parte do trimestre. Nessa segunda metade, a lição começa a ter um pouco mais prático, um pouco mais de aplicação, um pouco mais de como a Bíblia se relaciona com conteúdos no nosso dia a dia, o que ela fala a respeito. A gente vai aprender a respeito de como a Bíblia se relaciona com ciência, com o meio ambiente, com a política, com vários e vários temas, família, bem de outras coisas que vai estar sendo tratado. O texto bíblico dessa lição é Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 até o 5, e o texto está aqui: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Os objetivos dessa lição são: primeiro, conscientizar os alunos de que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, mostrar que não há incompatibilidade entre fé e a ciência. E terceiro, explicar a importância de se manter a fé em uma época de tantos questionamentos. Aqui, já chegando no tema da nossa lição, do conteúdo da nossa lição. A Bíblia e a ciência. Nossos adolescentes têm sido bombardeados com toda sorte de questionamentos, toda sorte de perguntas, toda sorte de informação. Já de muitos tempos isso acontece. O movimento ateísta não é recente, já é bastante antigo, mas as mídias de comunicação de massa, as redes sociais, e a TV, filmes e todo tipo de forma de comunicação têm ampliado muito a capacidade de expansão, a capacidade de distribuição de toda essa informação. Nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças, nossos adultos têm sido bombardeados com muito mais informações do que nós somos capazes de processar todos os dias. Muita mais informação, muito mais questionamentos, muito mais perguntas, muito mais tentativas de respostas, muito mais conteúdos do que nossos alunos hoje, por vezes, são capazes de assimilar, de entender, de questionar, de fazer o devido processo de aprendizado, estudo, questionamento e solidificação de conhecimentos. Muitas vezes, nós da igreja somos um pouco omissos nessa questão. Quantas vezes você já não viu seus alunos, ou algum adolescente, ou algum jovem fazer uma pergunta relacionada sobre fé, ciência, ateísmo, Deus existe, Deus não existe, como eu sei que a Bíblia é verdadeira, como eu sei que a fé cristã é verdadeira? E nossos adolescentes têm recebido respostas da igreja parecidas com: o vento você não vê ele, você não consegue enxergar, você não consegue tocar, você não consegue cheirar, você só pode sentir, então Deus é assim. Ou, existem coisas que você só pode enxergar pelos olhos da fé. Ou toda sorte de respostas, muitas vezes simplistas, que não demonstram um estudo, uma capacitação, uma preparação, demonstram, na verdade, uma falta de preparo, de zelo pelos nossos adolescentes. E eu queria começar essa lição conversando com você, professora, a respeito disso. Nós precisamos estar bem preparados. Nós precisamos nos capacitar a todo tempo, a toda hora, para questionamentos, para perguntas que nossos adolescentes podem estar fazendo. Quantos adolescentes talvez chegam nas suas igrejas, fazem perguntas sem dúvidas sinceras e difíceis para eles, e estão recebendo respostas simplistas ou até reprimendas? Ora, como é que você questiona uma coisa dessas? Você vai virar ateu se continuar assim. E ele talvez se sinta um pouco envergonhado, não repita a pergunta. Ora, irmão, isso é demoníaco. Deus nos criou com capacidade de pensar. Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos guiar os nossos adolescentes.
nós precisamos orientar, nós precisamos ensinar. E que bom que você, professor, você, professora, tem buscado se capacitar, estudar. Eu sei que toda semana, todo trimestre são muitos conteúdos diferentes e muitos tópicos diferentes. Às vezes a lição, ela faz o possível para dar auxílios, tanto didáticos, teológicos, apologéticos, bíblicos para você, professor, você, professora, mas ela muitas vezes não tem espaço suficiente para tratar de todas as questões que podem surgir. Mas é por isso que é importante vocês, nós estarmos capacitados para poder orientar nossos adolescentes. Talvez talvez você, talvez outras pessoas não deem a devida importância do estudo, da capacitação, na hora de estar ensinando e guiando nossos adolescentes da fé. Mas os que questionam a nossa fé estão muito bem capacitados, estão muito bem preparados, são pessoas muito bem estudadas. Professor, professora, não ache que o professor ateísta que está talvez chamando a atenção do seu adolescente, talvez está questionando o seu adolescente, talvez está cortejando o seu adolescente para aderir ao ateísmo, não pense que ele é um professor incapacitado, não pense que ele é um professor despreparado. Não, muito pelo contrário. Eles estudam, eles se preparam, eles têm perguntas, eles fazem, eles são muito bem orientados e são muito bem capazes para orientar nossos adolescentes para esse caminho. E por que nós consideramos isso como sendo uma coisa de segunda importância, uma coisa de segundo escalão? Não! Nós devemos estar ainda mais preparados. Eu sei que muitas vezes existem deficiências no estudo, no ensino, no nosso país. Muitas vezes o ensino ele tem uma qualidade deficitária, não tem aquela qualidade que deveria ter ou poderia ter. Temos professores mal valorizados, mal pagos muitas vezes, mas isso não deve ser desculpa para nós não estarmos capacitados para defender a nossa fé. Nós devemos fazer como ali o apóstolo Pedro fala na sua carta. Devemos estar a todo tempo preparados para apresentar a razão de nossa esperança. Você, professor, tem estado preparado? O seu aluno tem que estar preparado para apresentar a razão de nossa esperança. Depois dessa divagação minha um pouco, vamos começar aqui. O primeiro tópico da lição. A Bíblia revela o Criador. Na introdução da lição tem uma breve conversa a respeito de o que é a ciência, o que é a fé. São duas coisas distintas, diferentes, mas não significam que elas não possam se relacionar. O problema é que muitas vezes nós estamos indo atrás de uma, procurando as respostas da outra. Muitas vezes o mundo está procurando respostas da ciência na fé e a igreja está buscando respostas da fé na ciência. De que forma muitas vezes nós pecamos até em exigir que a Bíblia nos dê respostas que somente a ciência, que a Bíblia não se propõe a dar, que se a ciência deve estudar isso, e quantas vezes o mundo tem procurado respostas para questões de fé na ciência. Ora, são dois ramos diferentes, são duas coisas diferentes. Existe o mundo natural e o sobrenatural. E nós devemos estar muito bem a par disso. A Bíblia, ela se propõe a apresentar o Deus Criador dos céus e a terra. A fé lida com o sobrenatural, aquilo que está além do natural. A ciência ela estuda o que está no natural, aquilo que nós podemos ver, tocar, que nós podemos cheirar, sentir. A Bíblia e a fé estudam aquilo que está além do natural. O problema é que muitas vezes os cientistas e os ateístas têm dito que somente existe aquilo que é natural, o sobrenatural não pode ser provado, então ele não pode existir. Isso é uma bobagem sem tamanho. Ora, não é porque o sobrenatural não pode ser provado pelo natural. São duas coisas muito diferentes. São coisas completamente distintas. Assim como o água e óleo não se misturam, uma falta de preparo você querer que se prove a existência do sobrenatural, daquilo que está além da natureza, somente com aquilo que é natural. Ora, se nós estamos estudando algo que vem além da natureza, aquilo que a natureza nos oferece não pode nos provar de forma devida, de forma final, sem questionamentos, aquilo que está além dela mesma. E muitas vezes os cientistas chegam, não, só existe o que há na natureza. Ora, existem várias e várias evidências a respeito de que existe
muita coisa além do que está na natureza. Os cientistas podem estudar o como, mas não podem nos responder o porquê. A ciência não cria na Bíblia, então como ela que explica o universo? A ciência pode nos explicar como as coisas surgiram, de que forma que as coisas foram feitas, de que forma que as coisas funcionam, mas elas não podem nos mostrar o porquê cada coisa funciona deste jeito. E aí nós chegamos no design inteligente, na teoria do design inteligente, de que, o que diz essa teoria, o que diz esse raciocínio, um argumento apologético, de que o mundo ele tem um ajuste tão fino, perfeito, criado para funcionar de forma tão exata. Se o Sol tivesse centímetros mais perto ou mais longe da Terra, se a Lua estivesse em centímetros mais perto ou mais longe da Terra, os efeitos seriam catastróficos. E a vida simplesmente não poderia existir. Todo o universo ele tem uma sintonia fina, ele é finamente alinhado, como um relógio muito complexo, cheio de engrenagens. E assim como você olha um relógio e supõe que existe um relojoeiro, o relógio não pode surgir por si mesmo. Por si mesmo, ele não pode se criar, ele não pode, a natureza não pode fazer aquilo. Nós olhamos para o universo e vemos, existe um criador, existe um relojoeiro do universo, existe um designer que criou tudo para ser finamente alinhado. A ciência ela pode nos mostrar que não pode nos provar que Deus existe, mas ela pode apontar uma série de evidências. Por exemplo, eu creio que Jesus ressuscitou de dentre os mortos há quase 2000 anos atrás, um pouco menos de 2000 anos. Estamos em 2019, ele morreu lá por 1030 e tantos, então 1990 anos? Deve ser algo parecido com isso. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ora, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, isso é um argumento muito forte a respeito da existência de Deus. Por quê? A natureza não pode trazer algo dos mortos à vida. Somente Deus pode fazê-lo. Somente algo além da natureza pode fazer. Isso é uma intervenção externa de Deus dentro do mundo. Em quantos casos nós não podemos ver disso, de outras coisas além disso? O povo de Deus ia atravessando o mar do Egito, ali Deus soprou um forte vento. Quantas vezes isso aconteceu até hoje? Não. É um exemplo de atividades externas ao universo, alheias ao universo, um ser que está fora do universo agindo dentro do universo. Mas se nós somente observarmos isso, nós só vamos poder saber, existe um Deus, existe um Criador. E como a própria lição diz, se existe um ser com tamanho e poder e sabedoria para criar e manter o universo inteiro, desde a galáxia mais distante ao menor dos átomos, não deveríamos honrá-lo e adorá-lo e obedecê-lo como Senhor de nossas vidas? A ciência ela pode nos mostrar que existe um Deus, mas elas não podem nos mostrar quem é esse Deus, elas não podem nos fazer conhecer esse Deus, nos relacionar com esse Deus. Ela pode, no máximo, nos dizer que existe um Deus. Ela pode, talvez, nos dizer que existem evidências, não existe prova concreta, porque, como eu já comentei, a ciência estuda o natural, Deus está no campo do sobrenatural. Mas existem várias e várias evidências no mundo natural de que existe algo além do natural, sobrenatural. Como é que nós podemos conhecer a Deus? Um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar isto. A ciência destaca a criação. Como a gente já viu, a ciência estuda o universo, a ciência estuda a criação. E é muito importante que a gente pare e pense aqui. Muitas vezes nossas igrejas têm tido comportamentos hostis à ciência, comportamentos de afastamento. Ora, a ciência tem dito coisas que nós não concordamos, então nós devemos nos afastar dela, nós devemos nos proteger dela. Não, muito pelo contrário. Os maiores cientistas de todos os tempos, boa parte deles acreditavam em Deus e muitos deles eram cristãos. Isaac Newton, tantos outros, John Lennox, hoje em dia, Francis Collins, foi diretor do projeto Genoma Humano, um projeto que mapeou o DNA humano, um avanço sem precedente na biologia até hoje. E o chefe daquele projeto que fez esse estudo era cristão, Francis Collins, crente. Por exemplo, a própria teoria do Big Bang. Muitos concordam, muitos não discordam, não concordam. Eu não quero levantar esse debate acalorado aqui, se é real ou não, se concorda com a Bíblia ou não, mas a teoria do Big Bang foi criada por cientistas cristãos. Um deles, inclusive, era padre.
Você sabe o que os cientistas acreditavam antes do Big Bang? Cientistas antes do Big Bang acreditavam que o universo existia desde sempre. Aquela ideia ainda de Platão, Aristóteles, de que o universo era cíclico. A história começava, terminava e recomeçava, terminava e recomeçava. Antes disso, se você pergunta, antes da teoria do Big Bang, você poderia olhar para qualquer cientista no mundo ateu, ele diria, olha, a Bíblia diz que o mundo teve um começo, mas nós sabemos aqui, temos provas de que o universo existe desde sempre. Imagine então quando surgiu a teoria do Big Bang e ela foi na época considerada uma prova da existência de Deus. Você pode discordar disso, você pode não gostar dela, você pode ter N discordâncias e pensar de formas diferentes, mas no começo a teoria do Big Bang foi considerada prova da existência de Deus, porque ela provava que o universo teve um começo, o tempo teve um começo. O universo não é eterno, ele foi criado em determinado momento. E se o universo começou, se o universo teve um criador, quem criou o universo? Se o universo teve um começo, quem foi que criou o universo? A pergunta era inevitável. E agora eu pergunto para você, irmãos, se a teoria do Big Bang era considerada uma prova da existência de Deus, como é que nós da igreja deixamos que ela fosse usada tantas vezes contra nós mesmos, hoje em dia, alegando que essa teoria é uma prova de que Deus não existe? Porque muitos cientistas hoje vão dizer isso. Não foi Deus que criou o universo, foi criado pelo Big Bang. Irmão, o Big Bang é uma explosão. Se aquilo aconteceu, alguma coisa teve que direcionar, teve que ter feito aquilo acontecer, como diz um conhecido meu, teve que apertar o gatilho, e teve que ter direcionado tudo depois para que as coisas fossem do jeito que elas são hoje. Não pode ter sido algo aleatório. E de que forma que nós deixamos escapar isso? Muitas vezes, antes, nós dizíamos que o mundo sempre existiu, nós dizíamos que o mundo foi criado por Deus, e os cientistas diziam que não, ele era eterno. E quando surgiu uma prova de que o mundo começou a existir e foi criado, nós entregamos aquilo de bandeja para cientistas ateus dizerem, não foi Deus que criou, foi dessa forma. Ora, por que Deus não pode ter usado aquilo? O Big Bang pode ter sido um meio, uma possibilidade. Eu não estou dizendo sim nem não, irmãos. Eu estou só questionando vocês. Eu quero que vocês pensem um pouco a respeito disso. E aqui eu já queria tocar em outro ponto. A ciência já mudou muitas vezes. O que hoje é considerado consenso na comunidade científica, há 50 anos atrás não era. O que há 1000 anos atrás era considerado consenso entre os cientistas, hoje é considerado bobagem. Por quê? A ciência é uma ciência. A ciência é um conhecimento, uma área de conhecimento que está em constante construção, em constante evolução. Então é muito importante nós termos em mente isso. Talvez os seus adolescentes estão procurando respostas científicas na Bíblia que a Bíblia não se propôs a dar, e que talvez a resposta que ele está procurando, talvez a ciência daqui a 50 anos não concorde com aquilo que ele está procurando hoje, porque ela muda, ela evolui, ela vai para frente, os seres humanos aprofundam. Graças a Deus, Deus nos fez seres muito inteligentes. E eu queria deixar o desafio, incentive seus adolescentes a estudarem a ciência, conhecerem a ciência e conhecerem a Deus. Nós precisamos de cientistas cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de cientistas cristãos fazendo a diferença nesse mundo, como tantos outros já fizeram. Os maiores cientistas da humanidade foram cristãos. Leibniz, Isaac Newton, John Lennox, Francis Collins. Alguns não eram cristãos, mas acreditavam em Deus. O próprio Albert Einstein. E tantos outros. Gregor Mendel, o criador da teoria sobre genética, sobre o genes, sobre o DNA. Quantos cientistas que fizeram grandes descobertas até hoje não eram cientistas, aliás, não eram cristãos, cientistas cristãos. E nós precisamos hoje, mais do que nunca, de cristãos cheios do Espírito Santo e cheios de todo o conhecimento a respeito da boa e perfeita criação de Deus. E aqui eu vou para já o terceiro tópico. A Bíblia não é um livro científico, mas de fé. Porque muitas vezes nos causa estranhamento quando a Bíblia fala a respeito de coisas científicas. E nós talvez hoje não concordamos, talvez a ciência hoje não concorda. Por quê? Nós temos que ter em mente que Deus falou de forma inteligível ao seu povo. Deus adaptou o conhecimento. Imagine se Deus, há 6.000 anos atrás, para um mando de
monte de judeus no deserto falasse sobre teorias científicas que nós conhecemos hoje. Eles não iriam compreender. Deus teve que adaptar a linguagem, o conteúdo, a uma forma que poderia ser compreendida pelos destinatários da mensagem. Isso é muito importante que nós temos. E nós nunca podemos perder de mente o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? A Bíblia nos orienta a conhecer quem é Deus, como nós podemos conhecê-lo, como nós podemos nos relacionar com Ele. É somente pela Bíblia que nós podemos conhecer Jesus. Podemos ter salvação, descobrir que Deus nos ama, que existe um problema com o mundo chamado pecado. Somente a Bíblia pode dizer isso, não a ciência. Mas nós precisamos ter simplesmente que nós precisamos buscar a resposta no lugar certo. Buscar respostas científicas na Bíblia, buscar respostas bíblicas na ciência. Não que elas sejam separadas e não possam ser reconciliadas. Mas é como você procurar respostas de inglês num livro de alemão e procurar respostas de alemão num livro de francês. Ora, são coisas diferentes. Nós precisamos ter em mente sempre que nós estudamos isso. E aqui nós já vamos chegando à conclusão dessa lição. A Bíblia e a ciência não são inimigas entre si, nem compete uma com a outra. A ciência cabe responder como e quando as coisas aconteceram. A fé cabe responder quem e por que as coisas aconteceram. Quem e por que fez as coisas acontecerem. É muito importante que você passe segurança para o seu aluno, para que ele saiba que Deus não nos deixou à cega. Existem milhares de evidências, desde a sintonia fina do universo, desde provas de que o universo começou a existir, e mostram que existe uma mente criadora, existe uma mente inteligente por trás disso tudo. Nós precisamos ter sempre isso em mente quando nós pensamos. Nós precisamos perceber a mão de Deus na criação e ver a sua glória, poderoso, Ele é maravilhoso e Ele é cuidadoso com nós. Irmãos, que Deus abençoe você e sua classe. Essa lição eu achei bem completa, tem muitos auxílios, é muito legal esse auxílio apologético. E tem ali na página 49, ele cita muitos dados que mostram como tudo tem que ser plenamente alinhado dentro do nosso corpo para que nós podemos viver. Imagine então o universo inteiro. Será que todas essas coisas juntas são um mero acaso? Não, eu creio que tem um Criador. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua turma. Estamos já na segunda metade desse novo trimestre e eu creio que Deus tenha abençoado você, Deus tenha abençoado seus adolescentes. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários ali no YouTube ou no site da Escola Bíblica. Se você quiser, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui da Igreja The Blue. Assim você pode ter acesso a outras aulas de outras classes, de outros trimestres e também as pregações aqui do nosso Templo Sede, que eu tenho certeza que o edificarão ricamente. Você, professor, e vocês, seus alunos. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima aula.